Gravando. Bom, deixa eu renderizar aqui. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma oficina, né, do GCAT. Hoje a gente vai falar sobre testes de hipótese, é a nossa terceira oficina desse ano. A ideia dessas oficinas é contextualizar um pouco melhor a aplicação de diversas técnicas estatísticas no contexto da pesquisa em contabilidade. É uma ação que a gente já tem feito desde o ano passado, né, Patrícia? Esse ano a gente decidiu fazer aberto ao público, para as pessoas interessadas. Eu tive a ideia de fazer essas oficinas inicialmente para os meus alunos, porque eu percebi a dificuldade deles compreenderem a aplicação de diversas técnicas no contexto da pesquisa em contabilidade, né? E aí a gente tem feito essas oficinas com o objetivo de preencher essa lacuna e fazer com que o aluno entenda um pouco melhor como aplicar diversas técnicas quantitativas, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre testes de hipótese, focando em testes de normalidade, testes de diferença entre as médias e testes de diferença entre as medianas. Por que nós selecionamos esses três grupos? Porque eles acabam sendo os primeiros testes de hipótese, ou os testes de hipótese mais utilizados na pesquisa em contabilidade. Eu vou falar disso mais à frente. É óbvio que nós não vamos falar de todos, mas vamos falar dos principais. Então a gente vai falar de 3 testes para identificar normalidade, 3 para olhar para diferenças entre as médias e 3 para olhar para diferenças entre as medianas, né? E aí a Patrícia está aqui de apoio, como sempre, uma das mais engajadas no grupo. À medida que vocês forem tendo dúvidas, podem colocar, né, no chat, e a gente vai tentar responder. Aquilo que eu não souber, depois a gente responde por e-mail ou de alguma forma, né? Mas fiquem à vontade aí para participar e levantar questões que julgarem ser relevantes. Bom, então a ideia de falar de teste de hipótese é porque os testes de hipótese eles são muito úteis nas pesquisas que a gente faz em contabilidade, né? A estatística para pesquisa ela serve principalmente para descrever um conjunto de dados e para que a gente faça inferências. A gente em geral trabalha com amostras, né? E a gente quer fazer inferências em relação à população, né? O nosso sonho de consumo é sempre generalizar. O problema é que, em geral, a gente não tem as condições necessárias para fazermos essa generalização que nós gostaríamos. Isso não exclui a nossa responsabilidade de aplicar da melhor forma possível as técnicas inferenciais. E não há como se falar em inferência sem se falar em testes de hipótese. E aí o que a gente faz com esses testes de hipótese? A gente quer verificar se a ocorrência de um determinado evento ou de uma determinada característica ela é estatisticamente significativa ou não. Isso significa dizer o quê? Olha, é mais provável que aconteça assim do que de outra forma. Se a gente não tiver essa evidência estatística, aquele resultado pode ser um resultado aleatório e que não ocorra com a maior probabilidade, né, ou mais vezes do que se espera. Pode ser algo aleatório e eventual. Em geral, a gente usa esses testes de hipótese para verificar uma afirmação ou falseá-la, né? Então, por exemplo, a gente quer checar se os dados possuem uma distribuição normal, se existe diferença entre as médias, medianas, variâncias entre grupos. A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente olha muito para um conjunto de dados das empresas que são auditadas por Big Four, das empresas que não são auditadas por Big Four, por exemplo. A gente usa testes de hipótese para olhar para a associação entre variáveis.
para verificarmos significâncias de parâmetros e significância de um modelo geral. Quando a gente olha em regressão, lá a gente vai ter também testes de hipótese. Então, os testes de hipótese, eles são necessários para que a gente consiga evidências, né, de que aquela diferença, de que aquela associação, de que aquele coeficiente ele é estatisticamente significativo ou não. Os testes de hipóteses estatísticos vão nos possibilitar confirmarmos as nossas hipóteses de pesquisa, né? Então a gente usa hipóteses estatísticas para confirmarmos ou não as nossas hipóteses de pesquisa. Okay? Bom, na prática a gente estará interessado em entender: a variável apresenta uma distribuição normal? As médias de uma variável entre dois ou mais grupos são iguais? A correlação, associação ou independência entre essas variáveis é estatisticamente significativa? Em geral, a gente vai usar testes de hipóteses para checar essas coisas, né? São problemas recorrentes ou dúvidas recorrentes na condução das pesquisas em contabilidade. Quando a gente vai fazer um teste de hipótese, a gente, no final das contas, a gente formula uma hipótese, aplica um teste e a gente vai confirmar ou não aquela hipótese. A gente vai rejeitar ou não rejeitar aquela hipótese, né? Em geral, a gente formula uma hipótese nula, que é a que nós vamos testar, né? Então, por exemplo, aqui eu declarei a hipótese de que a média de um grupo I é igual à média de um grupo T, né? E a gente tem sempre uma hipótese alternativa, né? Então, se eu não confirmo, né? Se eu não rejeito H0, se eu não rejeito H0, eu estou confirmando a igualdade, né? Se eu rejeito H0, eu vou confirmar a desigualdade. Então, eu estou confirmando aí o H1, ok? Então, sempre vai haver uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, né? Essas hipóteses alternativas, elas também podem ser declaradas em forma de desigualdade, né? Alguns testes já fazem assim, né? Mas a maioria vai ser em forma de igualdade. Quando eu uso desigualdade, então aqui eu estou falando que a média do I é maior que a média do T, né, no primeiro caso, e no segundo que a média do grupo I é menor do que o grupo T. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo um teste unicaudal. Na igualdade, a gente está fazendo um teste bicaudal na maioria das vezes, tá? O que isso significa? Daqui a pouco eu vou mostrar graficamente, mas vejam que ao invés de eu declarar que existe diferença entre as médias, eu estou declarando se essa diferença é maior ou menor, beleza? Alguns softwares, como o Stata, se eu me lembro alguma coisa do Stata, apresenta das três formas. Bom, isso aqui, diga, Fernando. Fernando, se quiser falar, fica à vontade. Eu apertei o botão errado do celular. Só isso. Beleza, sem problema. Obrigado. Bom, aqui nós temos um gráfico, um histograma, né? Que tem aqui uma distribuição normal. Eu acho que todo mundo que estudou estatística deve ter ouvido falar sobre esse tipo de distribuição. É a distribuição que nós sonhamos encontrar em todos os dados, mas em diversos deles a gente não consegue esse tipo de distribuição, né? A despeito de ser recorrente observarmos esse tipo de distribuição em diversas variáveis, não significa que todas sejam. Então, no final das contas, quando a gente está fazendo um teste de hipótese, e basicamente o que a gente está verificando é se o valor esperado, se um determinado valor esperado está dentro desse intervalo aqui de não rejeição, né? Depois a gente vai ver como que a gente faz isso. Se ele estiver nas pontas, a gente vai encontrar que existe diferença entre alguma coisa, né?
Então, o que é importante a gente entender aqui? Quando a gente estuda, por exemplo, distribuição normal, e em geral eu percebo uma incompreensão da maioria dos alunos quanto ao porquê a gente estuda isso, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: quando a gente tem uma distribuição normal, a probabilidade da gente encontrar um determinado valor dentro de um intervalo de confiança, né, que depois a gente vai ver que em geral a gente usa uns 95%, vai nos dizer o seguinte: olha, se tem uma distribuição normal, vai ter 95%, depois a gente vai ver 95% de chance do valor esperado estar dentro desse seu intervalo de confiança, né? Quando a gente tem uma distribuição não normal, a gente tem alguns problemas tanto para fazer os testes estatísticos, e aí a gente precisa buscar alternativas, e também as nossas inferências elas têm maior chance de erro se a gente não adotarmos os procedimentos adequados, né? Então, aqui nós temos uma região de não rejeição. Quando a gente tem um teste bicaudal, é a área central. Aqui no caso, está entre menos 2 e 2 desvios padrões. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que significa. Quando a gente tem um teste unicaudal à direita, a área de não rejeição é a parte da esquerda, né? E o que tá, a área crítica é a parte da direita. E o unicaudal à esquerda é o contrário, né? Então a área de não rejeição é a direita e a região crítica é a esquerda. O que é importante a gente entender isso? É só para a gente saber que existe. No final das contas, quando a gente usa um software estatístico, a gente não vai ficar olhando para esse tipo de coisa, né? Eu preciso entender, e à medida que eu for entendendo sobre a técnica, é bom eu resgatar esses conceitos para eu ir amadurecendo, mas a gente não vai ficar olhando para isso quando a gente tem um teste estatístico. Se eu for fazer à mão, e aí depois eu vou explicar o passo a passo aqui, aí sim eu vou precisar fazer essas definições com maior clareza. Bom, por que aqueles desvios padrões lá eles são importantes para a gente entender? Veja que aqui a gente tem a probabilidade acumulada no intervalo entre menos 3 e 3 desvios padrões. Veja que a probabilidade acumulada entre menos 3 e 3 desvios padrões é de 99,86%, né? Considerando uma distribuição normal. 2 desvios padrões, 97,72%, 84%. Então vejam que entre um intervalo de uma quantidade de desvios padrões e outro, por exemplo, menos 3 e 3, eu tenho 99,86% dos meus dados estão nesse intervalo. Por isso que vocês já devem ter visto que muitas vezes os pesquisadores vão lá e jogam fora os dados que são acima de 3 desvios padrões ou abaixo de 3 desvios padrões. Porque, em teoria, eles não estarão jogando um conjunto de dados grande fora, né? É óbvio, e aí eu não estou recomendando e nem falando que isso vai ser certo sempre. Se eu tiver amostras pequenas, eu fizer simplesmente jogar fora o que é valor extremo, eu posso estar jogando uma informação relevante fora, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, para a gente construir uma hipótese, né, um teste de hipótese, a gente, em geral, segue os seguintes passos. Primeiro, a gente tem que escolher o teste estatístico adequado. E como que eu vou escolher esse teste estatístico? Vai depender do que eu quero fazer, né? Se eu quero comparar média, eu vou precisar de um teste. Se eu quero olhar para associação, eu vou precisar de outro teste. Se os meus dados forem do tipo quantitativo, contínuo, eu vou poder usar determinados testes. Se a distribuição for normal, eu vou poder usar determinados testes. Se for uma amostra grande, então eu preciso entender o que eu quero fazer e quais as limitações ou restrições que cada teste estatístico que pode me ajudar a responder aquele problema me exige, né? São as premissas ou as suposições ou os pressupostos de cada teste. Então eu preciso escolher esse teste. Se eu não entendo o que eu quero fazer e o que os diversos testes fazem, eu dificilmente vou escolher adequadamente esse teste.
Depois eu preciso declarar a hipótese nula e a hipótese alternativa, que é aquilo que eu falei. A hipótese nula é o que a gente vai verificar, ou eu vou aceitar ou não rejeitar essa hipótese nula. Eu vou rejeitar ou não aceitar essa hipótese nula. Não rejeitar. 3. Definir o nível de significância, que é o alfa. Em geral, na nossa área, a gente usa um nível de significância de no máximo 5%, né? Mas é disso aí para baixo. Esse nível de significância, ele vai nos dizer sobre a chance da gente incorrer em erro do tipo 1. Que é chegar a uma conclusão que não deveria, a grosso modo. Tá? A gente tem erro do tipo 1 e tipo 2. Mas no frigir dos ovos, os erros tipo 1 e tipo 2 vão nos dizer o seguinte: você está tomando uma decisão que não é a que deveria ser tomada. A gente precisa calcular o valor observado da estatística de teste com base na amostra extraída da população, né? Estabelecer uma região crítica do teste em função do alfa fixado na etapa 3 e tomar a decisão de não rejeitar ou rejeitá-lo em detrimento de H1, né? Esse processo aqui, ele faz sentido por completo se a gente estiver fazendo isso à mão, né? Quando a gente está usando um software estatístico, a gente não precisa seguir todas essas etapas, não. Em geral, quando a gente usa um teste estatístico, em geral a gente precisa identificar o teste, né, que atenda à nossa necessidade, aí vai depender do que você quer fazer. Você vai definir a sua hipótese, que é a hipótese estatística lá do teste, né. Precisa escolher o nível de significância, que em geral a gente considera 5%, né, que é o que a área faz. E depois eu preciso entender qual que é a regra de decisão, né, que eu vou falar disso aqui várias vezes. Bom, para cada teste, o que é importante a gente entender? O que o teste faz, quais os pressupostos, as suposições, né, as premissas, para que ele serve, como ele é operacionalizado e qual a regra de decisão, né? Então, em geral, eu nunca fiquei preocupando muito com a conta por trás do teste, né? Primeiro eu precisava entender o que o teste fazia. Depois que eu comecei a ler e praticar e exercitar, aí sim eu voltei lá para eu entender melhor o racional quantitativo que está por trás do teste. Especificamente quando a gente está usando R, algumas vezes saber a conta por trás ajuda a resolver problemas, né? Porque alguns erros que a gente vai cometer no R é porque a gente está colocando algum input errado e que em outros softwares como o Stata, que é mais empacotado, a gente não cometeria esse erro, né? Então, e aí entender o racional com o máximo de profundidade por trás do teste ajuda bastante. Bom, existem diversos testes de hipóteses possíveis. Uma primeira classificação e que é bastante usada é classificá-los como testes paramétricos e não paramétricos. Os testes paramétricos são aqueles que exigem que se atenda a algumas condições. Então, eu preciso de observações independentes, eu preciso de distribuição normal, eu preciso de variâncias homogêneas, eu preciso que as variáveis sejam quantitativas, contínuas ou discretas, né? Já os não paramétricos, eles não exigem essas suposições e, em geral, eles são aplicáveis para variáveis quantitativas, mas também para variáveis qualitativas, né? Em geral, eles tratam as quantitativas como discretas e fazem testes de postos e de sinais. Bom, considerando a diversidade de testes que existem, a gente vai focar em 3 tipos específicos e que são os mais utilizados na pesquisa em contabilidade, que são testes de normalidade, teste de diferenças de médias e teste de diferenças de medianas. Outros testes de hipótese eles vão aparecer ao longo das oficinas, porque diversas técnicas estatísticas demandam ou exigem que testes de hipótese estejam associados. E aí, ao longo das oficinas, a gente vai falando desses outros. Esses aqui
digamos que eles são os iniciais, os mais essenciais. Então, se eu faço uma análise de dados sem fazer esses testes aqui, em geral você deixou de fazer alguma coisa, porque eles vão nos possibilitar compreendermos um pouco sobre a distribuição dos dados, compreendermos se aqueles grupos que eu estou analisando são mais ou menos homogêneos, e isso já nos ajuda a entender o que a gente vai observar nas correlações, nas regressões e etc. Ok? Nos testes de normalidade nós vamos falar do Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov e Shapiro-Francia. Diferença entre as médias, nós vamos falar do teste T para amostras independentes e teste T emparelhado e a nova. E no diferença de mediano nós vamos falar do Mann-Whitney, Wilcoxon e Kruskal-Wallis. Bom, os primeiros aqui são os testes de normalidade. Para que a gente precisa de um teste de normalidade? Muitas técnicas estatísticas vão nos exigir que os dados em algum momento apresentem normalidade na distribuição, que tenha uma distribuição parecida com essa aqui, ó, ok? Simétrica, e que não tem assimetria, né, na distribuição dos dados. E aí, o que esses testes paramétricos exigem? Muitas vezes vai exigir normalidade, né? E um teste que é paramétrico também e que exige normalidade é a análise de regressão, né? Uma das suposições é que eu tenha resíduos normais, que em geral é bem difícil. A gente precisa bater nos dados para que a gente tenha os resíduos normais, mas nós vamos falar disso um pouquinho, né? Então vejam, muitas vezes vou precisar de entender se a variável possui distribuição normal. Por quê? Porque o teste me exige que eu teste a normalidade da variável, dos resíduos, etc. E outras técnicas vão exigir que eu teste a normalidade de algum output, né? No caso da análise de regressão, eu vou ter que avaliar a normalidade dos resíduos, né? Está sendo gravado, Dalila. Bom, e aí, no R, a gente vai usar só os três, né? Existe uma diversidade. Depois eu vou indicar um livro que tem diversos testes de hipóteses para tudo enquanto é tipo, mas esses três aqui, como são os mais comuns, eu decidi trazer esses, né? Então tem aqui o Shapiro-Wilk, o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Francia. O Shapiro-Wilk é para pequenas amostras, o KS que é o Kolmogorov-Smirnov para grandes amostras, e o Shapiro-Francia também para grandes amostras. E aí, quando que a gente utiliza o Shapiro-Wilk? Ele é utilizado para se avaliar a normalidade da distribuição de um conjunto de dados amostral, né? E é utilizado quando se tem amostras com menos de 30 observações, né? Amostras pequenas, né? Qual que é o teste de hipótese ou a hipótese associada a esse teste? A hipótese nula, que é o H0, vai nos dizer que a variável na população possui uma distribuição normal. Então, está falando que a variável possui uma distribuição normal, né? Com média mids e o padrão. A hipótese alternativa é de que não possui essa distribuição normal, beleza? Então o teste vai olhar o seguinte: existe distribuição nesse conjunto normal nesse conjunto de dados? Sim ou não? Qual que é a regra? Qual que é o nível de significância? Isso é bem comum na nossa área de ciências sociais aplicadas, em especial na contabilidade. Em geral, o nível de significância é de 5%, né? Mais do que isso, a gente aumenta a chance de incorrer em erro da inferência, a despeito da gente observar isso. Então, estabelece 5%, está de bom grado. Eu acho que os revisores, os avaliadores todos vão entender que
Esse é o comum. E aí, deixa eu ir para o R aqui para a gente... Tá ruim de visualizar. Vamos... Tá dando para enxergar aí? Pera aí. Sim, né? Beleza. Está. Então vamos lá. Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk aqui. Bom, o teste Shapiro-Wilk, ele no final das contas, ele é um teste de normalidade, né? Então veja o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando um conjunto de dados que tem lá uma variável tamanho, que é o logaritmo do ativo total, e eu estou selecionando uma amostra aleatória de 20 observações. Por que eu peguei uma amostra aleatória de 20 observações? Porque o teste ele é para amostras pequenas, tá? Então eu fiz essa subamostra aí de 20 observações. Aí para a gente visualizar, eu peguei aqui o histograma, mandei gerar o histograma dessas 20 observações. Vou subir aqui um pouquinho. Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. Aqui nós temos o histograma dessas 20 observações, né? Ele está com uma quebra aqui, mas aparentemente ele tem uma distribuição simétrica, né? Então se aproxima em alguma medida de uma normal. Tem um formato de sino e tal, mas lembre-se, são 30 observações, é uma amostra bem pequena, né? E aí, feito isso, a gente vai aplicar o teste. Esse código aqui, ele aplica o teste no R. Basicamente, eu estou pegando lá a amostra. Lembre que eu criei uma amostra aqui que tinha as 30 observações. Ele vai pegar lá o vetor com o dado do ativo e nós vamos aplicar o teste. Quando a gente roda isso aqui, esse código aqui, ele me reporta o teste. O que está nos dizendo aqui, né? O p-valor ele está maior do que 5%. Como o p-valor está maior do que 5%, vamos voltar lá na regra de decisão para a gente... Vamos voltar aqui na regra de decisão para vocês verem. Isso aqui, ó. Então a regra de decisão é a seguinte: se o p-valor, né, for, vou renderizar aqui, for menor do que 5%, a gente rejeita a hipótese, que é uma hipótese de igualdade. Se for maior, a gente não pode rejeitar, né? No caso aqui não é igualdade, é distribuição normal, tá? Deixa eu só abrir aqui os slides. Então aqui, ó, H0 é de que possui distribuição normal e H1 é de que não possui. Então a regra de decisão é, se for menor, né, implique rejeição; se for maior,
implica em não rejeitar. Nesse caso aqui foi maior, né? Então a gente não vai rejeitar H0. E o que é H0? H0 é de que existe uma distribuição normal. Então está nos dizendo que para essa subamostra de 20 observações, voltando aqui, para essa amostra de 20 observações, o p-valor foi maior do que 0,5, então a gente não rejeita a hipótese de que o dado apresenta uma distribuição normal. Ok? Basicamente, o que a gente vai fazer em todos os testes é isso. A gente vai pegar a nossa hipótese, vamos realizar o teste, vamos olhar para o p-valor. Se ele for menos do que o nível de confiança, a gente rejeita a hipótese. Se ele for maior, a gente não pode rejeitar a hipótese. Okay? Então, que conclusão que a gente chega aqui com esse teste? Na verdade, com esse e os outros dois que eu vou falar aqui agora, a conclusão que a gente vai chegar é se aquele conjunto de dados tem uma distribuição normal ou não. Qual parte, Dalila? Ah, do rejeita ou não rejeita. Tá, vamos lá. Se o p-valor, lembra que o nível de significância que nós definimos foi de 5%, que é o comum na nossa área? Se o p-valor for menor do que 5%, a gente vai rejeitar. Se for maior, a gente não rejeita, né? Nesse caso aqui, a gente não vai rejeitar. Beleza? Por que a gente não pode rejeitar? Porque é a regra de decisão. A regra de decisão, ela tá... Deixa eu... Achei que eu tivesse salvo os slides. Eles são ali. A regra de decisão tá aqui, ó. A regra de decisão está aqui embaixo. Então, se o p-valor for menor que o alfa, implica em rejeição da hipótese nula, que é de que existe uma distribuição normal. Se o p-valor for maior do que alfa, implica em não rejeição de H0, logo os dados apresentam uma distribuição normal. Nesse caso aqui, o p-valor foi maior do que o alfa, que é de 5%. Ok? Então, beleza. Em todos os testes que nós vamos ver aqui, a regra de decisão é essa. O que vai diferenciar esses aqui especificamente dos outros aqui a gente está olhando para a distribuição. Nos outros a gente vai estar olhando ou para a diferença entre médias ou diferença entre medianas. Tá? Mas basicamente a regra de decisão vai ser essa. E aí a gente vai concluir se aquele conjunto de dados tem uma distribuição normal ou não. Veja, isso aqui é um teste que a gente está aplicando para pequenas amostras. Nesse caso aqui, nós pegamos 20 observações de um conjunto de dados, conjunto de ativos totais logaritmizados, que é uma proxy de tamanho bastante usada na literatura em contabilidade. Bom, além do teste do Shapiro-Wilk, a gente tem o Shapiro-Francia. Qual que é a diferença? A diferença é que um é para pequenas amostras, o outro é para grandes amostras, né? No Shapiro-Francia, o processo é exatamente o mesmo. A única diferença é que eu tenho uma amostra grande. E eu quero mostrar um detalhe aqui importante para a gente. Está demorando a renderizar rapidinho. Bom, então vamos lá. Ó. Aqui no Shapiro-Francia, que é um teste que faz a mesma coisa que o Shapiro-Wilk, a diferença qual é? O tamanho da amostra. Aqui eu tenho uma amostra grande. O que eu fiz aqui? Eu peguei o conjunto de ativos totais lá e plotei a distribuição desse conjunto de dados, né? O que a gente está vendo aqui é
um fantasma, né? Não tem nada de distribuição normal aqui. Ele está assimétrico, tem uns outliers aqui na ponta, ó. Mas se a gente limpasse aqui abaixo de 14, ele melhoraria a distribuição. Quando a gente tem dados que não possuem distribuição, deixa eu só salvar, normal, isso é um problema para a gente muitas vezes. Deixa eu salvar isso aqui. Para não ficar... Eu não tenho que ficar renderizando várias vezes. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que esse conjunto de dados aqui, ele tem alguns outliers, né? Outliers é sempre um caso que precisa se decidir o que vai ser feito, né? Eu posso decidir jogar esses caras fora. Isso não necessariamente é o ideal, tá? Eu preciso sempre avaliar a sensibilidade quando eu jogo um conjunto de dados corretos fora. Se o dado estiver errado, está errado, né? Ele não tem que estar ali. Eu só preciso me preocupar se eu não consigo substituir pelo dado correto. Mas se o dado estiver correto, então você tem que analisar a sensibilidade do que você for fazer na presença dos outliers ou sem, né? E aí cada caso é um caso. Para o nosso propósito aqui, o que eu quero mostrar é que o dado em geral, e aqui já é um dado transformado, porque se a gente pegar o dado do ativo total, essa distribuição vai estar muito mais assimétrica do que o que está aqui. Mas como está logaritmizado, ele tem uma distribuição um pouco mais comportada. Mas vejam que se eu vou fazer o seguinte aqui, né? Eu vou excluir os valores extremos. Então eu fui lá, dei uma olhada na estatística descritiva e falei, cara, eu vou jogar fora todo mundo que é abaixo de 14 e todo mundo que é acima de 27, né? Fui lá, fiz esse recorte sem outlier e vou plotar aqui, plotei já, né, o gráfico excluindo os outliers. Tá vendo que a distribuição deu uma melhorada? Né? Por quê? Porque os outliers eles saíram, né? E aí vou repetir, não estou dizendo para jogar os outliers fora sempre, tá? E se o dado estiver correto e você decidir jogá-los fora, é preciso que você analise a sensibilidade dos resultados com e sem a presença desse outlier, né? E todas essas escolhas que forem feitas precisam ser explicadas e justificadas no contexto da pesquisa lá. Bom, veja que apesar de não ser uma distribuição propriamente normal, o gráfico está relativamente simétrico, né? Tem uma distribuição que se aproxima em alguma medida de uma normal. Só que na maioria das vezes a gente não vai conseguir fazer tomar essa decisão olhando para o gráfico, né? Esse aqui ele está um pouco parecido com uma normal, mas aparentemente ele não é, né? Porque tem alguns valores ali que estão um pouco acima. E aí vamos fazer o teste nos dois, né? Aqui, ó, nós estamos fazendo o teste com os outliers e aqui sem os outliers, tá? Então, para fazer o teste Shapiro-Francia, eu uso esse código aqui. Então, quando eu rodo esse código, ele rodou e aqui eu printei o resultado. Então, veja o seguinte, p-valor pequeno, né? Nos dois casos, né? Só que aqui, ó, tá um número bem menor, né? Sem o outlier tá um número bem menor, né? Mas que conclusão que a gente chega nesses dois casos? Vamos voltar lá na regra de decisão para vocês reforçarem. Aqui. Então, se o p-valor for menor ou igual, implica em rejeição da hipótese nula. Se for maior que o alfa, implica em não rejeição. Se é menor,
né? Nos dois casos, que conclusão que a gente chega? Que não tem uma distribuição normal. Então vejam que, olha só, como que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente pega um teste em uma subamostra com 20 observações, essa subamostra aqui de 20 observações, cadê? Do Shapiro-Franz, Shapiro-Wilk. Essa subamostra aqui de 20 observações, ela veio daquele conjunto de dados lá, né? E quando a gente aplicou o teste, teve distribuição normal. E eu fiz esse teste com várias subamostras, tá, pessoal? E foi identificando. Mas quando a gente olha para o dado bruto, a gente, mesmo excluindo outliers, a gente vê que graficamente se aproxima em alguma medida de uma normal, apesar de uma leve assimetria. Mas quando a gente faz o teste Shapiro-Franz, a gente não encontra uma distribuição normal. Professor, eu vou ficar com qual? Eu vou ficar com o teste estatístico, né? A análise gráfica, às vezes, ela auxilia o pesquisador a falar o seguinte: olha, beleza, o teste estatístico não confirmou normalidade na distribuição, que era um pressuposto. Mas eu estou com uma amostra suficientemente grande e a teoria central do limite, ou a lei dos grandes números, vai nos dizer que com amostras suficientemente grandes, a distribuição se aproxima de uma normal. E segue a vida com isso, né? No nosso objetivo aqui, em geral, a gente não vai poder ignorar essa normalidade em alguns contextos bem específicos, tá? Mas o que nos dá suporte para falar se a distribuição é normal ou não é o teste estatístico, ok? Nesse caso aqui, para o conjunto de dados que a gente tem, que é o conjunto dos ativos totais, eles não seguem uma distribuição normal, apesar de, se a gente pegar aqui e olharmos para a distribuição desse conjunto aqui sem outlier, tá se aproximando em alguma medida de uma normal, beleza? A decisão vem do teste e não do gráfico. Você pode usar a argumentação para violar e seguir a vida, mas tem que ser transparente, né? Trazer a fundamentação, ser transparente e deixar que os pares justifiquem. No nosso caso aqui, a gente vai seguir o que o teste nos exige e vida que segue, beleza? Então vejam, Shapiro-Wilk para amostras pequenas, Shapiro-Franz para amostras grandes, ambos testes de normalidade. E um outro terceiro teste que é bem usado para se avaliar a normalidade, também aplicado para grandes amostras, é o Kolmogorov-Smirnov. No fim do dia, esses testes fazem a mesma coisa, né? A regra de decisão é a mesma. O que muda, obviamente, é o teste, né? Aqui é o código que para a gente executar o teste. Então a gente está pegando a mesma variável, né? Base, artigo, variável tamanho. Nesse teste eu preciso da média e do desvio padrão. Na verdade seria da população, mas a gente não tem esse dado da população, usa da própria amostra, né? E a gente vai aplicar o teste. Aí eu fiz o mesmo esquema, peguei o teste na amostra sem outliers. Quando eu rodo, na verdade eu fiz nos dois, né? Na amostra com outlier, que é esse primeiro, e na amostra sem outlier. E aqui ele reporta os dois resultados. Bom, nos dois resultados, mesmo esquema, não tem distribuição normal, mas vejam que na amostra com outlier, o p-valor ele é maior do que na amostra com outlier, beleza? Mas nenhum dos dois confirmou a normalidade. Na verdade, os dados não têm uma distribuição normal. E aí veja o seguinte, algo para se preocupar. Quando eu tenho amostras pequenas, eu posso assumir normalidade em algo que não tem,
tá? E aí tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ok, pessoal? Entenderam o esquema? Sim? Beleza. Então vamos lá. Entendido regra, teste de hipótese para normalidade, e aí eu vou reforçar. Existem diversos outros testes de hipótese para se analisar normalidade, mas a lógica em geral é a mesma. O que é que tem que se avaliar? As suposições ou as premissas de cada um, né? Mas se as suposições e as premissas forem as mesmas, tanto faz usar um ou outro, né? E aí é a escolha mesmo do pesquisador. Bom, vamos lá. Teste de diferença entre as médias. Para que a gente usa esse negócio na pesquisa em contabilidade? Vamos aqui. Para que a gente usa teste de diferença entre as médias na pesquisa contábil? Em geral, a gente usa esses testes para a gente comparar média de determinadas variáveis entre grupos, ou para compararmos médias de determinadas variáveis antes e após um evento, né? Por isso que a gente tem testes para amostras emparelhadas e amostras independentes, beleza? Quando a gente está olhando para amostras independentes, a gente quer comparar diferentes grupos. Quando a gente está olhando para amostras pareadas, a gente quer comparar o mesmo grupo antes e depois de um determinado evento, né? Então, eu peguei aqui um exemplo, olha, vamos olhar para a média de alguma coisa de empresas que reapresentaram e empresas que não reapresentaram. Vamos comparar a média de alguma coisa de empresas que foram auditadas por Big Four e empresas que não foram auditadas por Big Four. Vamos comparar média de alguma coisa pré-IFRS e pós-IFRS. Vamos comparar média de alguma coisa pré-reapresentação e pós-reapresentação. Então, quando eu estou olhando para dados, para amostras independentes, em geral eu quero comparar grupos diferentes, né? Quando eu estou olhando para amostras pareadas, eu estou olhando para um evento ou um período. Então, aconteceu alguma coisa, eu quero olhar o antes e o depois. Então, na área de saúde é muito comum eles usarem esse tipo de teste, porque eles vão acompanhando os indivíduos, fazem uma intervenção e olham o que aconteceu antes e o depois. Então, esses testes pareados ou emparelhados, eles servem para isso. Quando é independente, não. Eu quero olhar, por exemplo, o total de honorários, né, pagos pelas empresas que foram auditadas pelos Big Four e as empresas que foram auditadas pelas não Big Four. É até o exemplo que a gente vai usar aqui, né? São duas amostras independentes, né? Não são necessariamente as mesmas empresas antes e depois. Isso pode acontecer? Sim, mas não é o que eu estou querendo avaliar. Eu quero avaliar, olha, eu quero uma amostra de empresas que foram auditadas por Big Four, uma amostra de empresas que foram auditadas por não Big Four, independente de serem as mesmas ou não. No emparelhado, eu preciso que sejam os mesmos indivíduos, né? Porque eu quero olhar o antes e o depois, né? Se eu não tiver esse emparelhamento, não dá para olhar o antes e o depois. Ok? Então, basicamente, a gente usa esses testes para essas duas situações. Os testes paramétricos, que são aqueles que exigem algumas suposições mais usados, são teste T de Student para duas amostras independentes, para duas amostras emparelhadas, e o teste ANOVA, que é para mais de duas amostras, ok? Vou repetir, tem vários outros testes, né? Mas eu trouxe esses três porque são os mais comuns e utilizados. Mas lembre-se, eles são paramétricos.
O que eu particularmente eu vejo isso sendo feito com bastante frequência? Eu costumo usar os dois, né? Uso o paramétrico e o equivalente não paramétrico para ver a consistência do resultado, né? Isso não prejudica. Agora, se o paramétrico tivesse violado, tiver com alguma suposição violada, aí ele pode ser inconsistente. Por isso, se você usa os dois, você vai ver se o resultado é o mesmo havendo inconsistência ou violação de algum pressuposto lá do teste paramétrico. Okay? Bom, então vamos lá. Quando a gente utiliza esses testes, né, o teste T especificamente para duas amostras independentes, quando o objetivo for analisar dados de amostras independentes, e aí eu coloquei aqui empresas que reapresentaram e empresas que não reapresentaram. Poderia ser as empresas auditadas pelas Big Four e as não auditadas pelas Big Four. Poderia ser empresas do setor X e do setor Y, né? Eu não tenho necessidade que sejam as mesmas empresas ao longo de um período. Eu posso ter empresas diferentes, unidades de análise diferentes, mas são dois grupos distintos. E eu quero ver se a média de uma variável qualquer daqueles dois grupos ela é estatisticamente diferente ou igual, ok? O que é importante para a utilização desse teste? Eu preciso que os dados tenham uma distribuição normal, né? Que os dados das duas amostras têm uma distribuição normal. Então eu preciso aplicar algum teste para verificar a normalidade. E também preciso analisar se a variância é homogênea ou heterogênea, né? Se não essas características elas são essenciais. E assim, eu preciso de uma amostra grande também. Amostras pequenas, o teste T ele perde força. E aí basicamente quais as hipóteses do teste? H0 é de que a média de um grupo qualquer, né, eu chamei aqui de 1, é igual à média do outro, e H1 de que essas médias são diferentes. Okay? Aí vamos voltar aqui, que lá fica... Teste T. T de student para duas amostras independentes. Então aqui as hipóteses, operacionalização. Então aqui vamos lá. Isso aqui é o código para rodar o teste T para duas amostras independentes, tá? Então eu estou olhando o seguinte, eu tenho lá uma variável FIS que é honorário de auditoria, ok? Um negócio importante que eu não fiz aqui, mas só para a gente ganhar tempo, mas tem que ser feito. A gente precisa testar a normalidade, né? E testar se a variância é homogênea ou heterogênea, mas aqui eu não fiz isso porque eu já tinha feito antes. E no teste, para verificar se a variância é igual ou não, eu rodei dos dois jeitos. Eu assumi que ela é igual e a outra que é diferente, tá? E aí o que nós estamos vendo aqui? Nós temos uma variável que ela é contínua, que é o honorário de auditoria, ela está logaritmizada. E temos uma variável categórica que é Big, de Big Four. Então ela é uma dummy que tem valor 0 e 1, né? Ela é um fator, ela é uma binária. E aí essa variável está vindo dessa base de dados aqui, né? Eu estou fazendo um teste bicaudal. Eu estou assumindo que a variância ela é homogênea, tá? E eu estou pedindo para ignorar as observações com missing, tá? Então o que o código está fazendo é isso. E aí eu tô aqui, ele vai exibir os resultados. E eu vou rodar. Opa, rodou. Então ele já rodou. Aqui, ó, nós vamos imprimir os resultados. Beleza, então veja,
Então aqui está comparando não Big Four com Big Four, né? O p-valor menor do que 0,5, né? Um número imensamente pequeno, beleza? E aqui tem as médias dos dois grupos, ó. Então o grupo Big tem um honorário maior do que o grupo não Big. E aí, essa diferença ela é estatisticamente significativa ou não, né? Como o p-valor foi abaixo de 1, a gente volta aqui, volta não, né? A gente desce. Antes de eu falar da regra, deixa eu só rodar isso aqui, ó. Esse aqui, a única diferença é que, ao invés de assumir a variância igual, eu assumi a variância heterogênea, ó. Então, a variância false. E aí eu rodei, né? E o resultado aqui, ó, 13,26, a mesma média, né? E o resultado do teste também imensamente pequeno. Veja que, nesse caso aqui, considerar como variância homogênea ou heterogênea não fez diferença na decisão. Faz diferença na estimação, né, no cálculo do p-valor. Veja que é um p-valor diferente, mas a decisão não muda. Por que que não muda? Porque é um número imensamente pequeno, né? Sendo um número imensamente pequeno, ele é bem inferior ao alfa de 5%, né? Se ele é inferior ao alfa, implica em rejeição da hipótese nula. A hipótese nula é de igualdade, né? Se eu rejeito a hipótese nula, logo existe diferença entre as médias, ok? Porque a hipótese nula é de igualdade, rejeitei essa hipótese, então existe diferença entre as médias. O que que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que os honorários das empresas, que são os honorários pagos pelas empresas auditadas pelas Big Four, na média é superior ao das não Big Four. Beleza? Então significa que a diferença desse número aqui é estatisticamente significativo, ok? É mais provável que os honorários das Big Four seja maior do que das não Big Four, do que o contrário. Beleza? Se essa diferença não fosse estatisticamente significativa, a gente não poderia falar que o número em si ele é mais provável que ocorra ou não, ou que é mais provável que os honorários das Big seja maior do que das não Big. Beleza? Então o teste estatístico nos possibilita fazer uma inferência acerca de é mais possível, mais provável que os Big Four tenham honorário maior do que das não Big Four. Tudo bem? Lembrando que a gente precisa garantir aqui a normalidade da distribuição dos dados, tá? Eu não fiz o teste aqui porque a gente já viu como que faz, é só aplicar aqueles testes lá no dado que você quiser comparar. Bom, além do teste T de Student para amostras independentes, a gente tem o teste T de Student para amostras emparelhadas. E aí vamos lá, qual que é a diferença aqui entre as emparelhadas e as independentes, né? Na amostra independente, eu pego um dado qualquer ou um conjunto de dados de empresas que não necessariamente tem que ser as mesmas, né? Fui lá, fiz uma seleção de empresas X, fiz uma outra seleção de empresas Y, tenho dois grupos a partir de uma característica qualquer. Eu quero ver se existe diferença significativa entre esses dois grupos. Para amostras emparelhadas, em geral, eu quero olhar o antes e depois de alguma coisa. Ok? Então, eu preciso ter a mesma empresa antes, a mesma empresa depois, né? Muitas vezes, a gente perde essa possibilidade, porque às vezes a empresa tem só um período antes ou só um depois, né? E aí eu não consigo fazer esse teste T emparelhado em algumas situações. Então, quando o objetivo for analisar dados de amostras emparelhadas antes e depois de um tratamento, né,
Quando os dados das duas amostras tiverem distribuição normal, que é uma premissa, uma suposição lá já vista no teste T anterior, que é para amostras independentes, e quando os dados tiverem variância homogênea, que também é uma suposição. Então, o que é que tem de diferente? Lá as amostras são independentes, aqui elas são dependentes, né? Porque eu quero ver o efeito ou a diferença, né? No caso aqui, a diferença antes e depois de alguma coisa, de algum evento, né? Então aqui, ó, a hipótese nula desse teste, ela vai nos dizer que a diferença das médias é igual a zero, né? Então no caso aqui peguei um exemplo aqui, média pré menos média pós, que isso seja igual a zero. E a hipótese alternativa é de que exista diferença. Tá? Aí vamos lá para o código para a gente ver. Teste T para amostras emparelhadas. Aqui são as hipóteses. Operacionalização. Aqui é o seguinte, né? Eu deixei aqui, mas a gente precisa trabalhar isso, tem que ficar bem atentos para o conjunto de dados que a gente for usar, né? Para que eu faça esse teste, eu preciso que as amostras sejam emparelhadas e que elas tenham o mesmo conjunto, a mesma quantidade de observações. Se eu não tiver esse pareamento, no R você não vai conseguir fazer dessa forma aqui. Tem outras estratégias, tá? Quando a gente monta uma tabela e pede para gerar o output, ele já faz o ajuste internamente. Mas se eu quiser fazer dessa forma aqui, variável a variável, fiz desse jeito porque o que a gente queria era explicar a operacionalização. Eu preciso que a minha base de dados ela seja pareada e eu tenha a mesma quantidade de observações para os dois grupos. Então aqui eu só estou fazendo esse recorte para que eu tenha as mesmas quantidades de observações para os dois grupos. Tá? O que importa para a gente mesmo, aqui eu só estou juntando o pré e o pós, ó, que eu estou pareando, né? Tem as explicações aqui dos códigos, tá? Depois é só dar uma lida. O que nos importa aqui efetivamente? O teste. Então, quando a gente roda o teste, a gente está comparando o antes e o depois. No caso aqui, rodou o teste, agora o output. Bom, então, o que está comparando aqui? Honorário de auditoria pré um determinado evento, que no caso aqui foi adoção da norma de divulgação de principais assuntos de auditoria, né? Então nós pegamos aqui 2017 para cima, que é o pós, e 2016 para baixo, que é o pré, e tem a mesma quantidade de anos, se eu não me engano, 3 anos para cima e 3 anos para baixo, 3 anos pós, 3 pré, ok? E aí, o que é o nosso p-valor aqui? É um número imensamente pequeno, né? Sendo um número imensamente pequeno, a gente vai rejeitar ou não a hipótese? A gente vai rejeitar, né? Beleza? P-valor menor do que 0,5%, rejeita a hipótese nula. Hipótese nula de quê? Hipótese nula de igualdade, né? Aqui, ó, diferença é igual a zero. Ou seja, não existe diferença antes e depois. Como a gente rejeita essa hipótese, a gente vai aceitar qual a hipótese? A hipótese de que existe diferença entre os grupos, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Se o p-valor menor, implica que existe diferença. Se o p-valor maior, não existe diferença. No caso aqui, foi um p-valor imensamente pequeno, né? Aqui, ó. P-valor bem pequeno. Sendo um p-valor pequeno,
a gente chega à conclusão de que existe diferença entre essas médias. Beleza? Então, o que ocorre? A conclusão que a gente chegaria aqui é que os honorários de auditoria após a adoção da norma, eles se diferenciam dos honorários antes da adoção da norma. Eu não calculei aqui a média, mas se a gente tivesse uma tabela descritiva com esses dois, esse pré e pós, o que a gente teria o número, né? O pós seria diferente do pré, a gente espera que maior, e aí, como houve diferença estatisticamente significativa, a gente faria a inferência de que, para esse conjunto de dados, os honorários após a adoção da norma de divulgação dos PAAs, eles foram maiores, ok? Então, o que a gente fez aqui? A gente está olhando o pré e o pós um determinado evento. A gente está usando uma norma de auditoria como referência, mas poderia ser qualquer evento exógeno que crie um antes e um depois num conjunto de dados, beleza? Então, eu olhar para uma série histórica, aconteceu um evento, eu vou ter um período antes e um período depois. E aí, se eu quero olhar o comportamento de determinada variável para um conjunto de empresas antes e depois, esse teste vai me ajudar nisso. Beleza? Vamos lá. E o terceiro teste paramétrico, né, que a gente usa para quando a gente tem mais de 2 amostras, é a ANOVA. Então, se eu quero comparar médias de 3 ou mais amostras independentes por meio de variâncias, por exemplo, segmentos econômicos, estágio de ciclo de vida, firmas de auditoria, e aí a categoria que vocês quiserem, que a gente precisar, a gente precisa garantir que os dados tenham uma distribuição normal e que as variâncias sejam homogêneas. Então, a gente precisa fazer teste de normalidade e precisamos fazer um teste de homogeneidade da variância. O mais comum é o teste de Levene. Eu não vou aplicar aqui, mas ele é igual aos outros, tá? Por isso que eu não foquei no teste da ANOVA aqui. Mas eu preciso fazer esses testes e garantir que a variância seja homogênea e que os dados tenham uma distribuição normal. Então, vamos aqui, ó. A regra de decisão, vamos lá. Então, quando utilizar, eu preciso da normalidade e da homogeneidade da variância. A hipótese nula, vamos aqui no slide que é mais fácil de vocês entenderem. A hipótese nula é aqui, ó. H0, média de um grupo 1 igual de um grupo 2, igual de um grupo 3, igual de um grupo K. Beleza? Então, eu estou falando que não existe diferença entre o K grupos aqui, os K grupos que eu tenho na minha amostra, né? E a hipótese alternativa é de que existe diferença entre esses grupos. Beleza? Aí vamos lá para o R para a gente ver. Bom, aí, para a gente fazer a ANOVA, a gente precisa desse códigozinho aqui, ó. Então, basicamente, eu estou pegando a mesma variável, né? Eu não precisaria necessariamente fazer essa interação, não, mas eu estou fazendo. Depois eu explico por quê. Eu estou pegando os honorários e estou perguntando o seguinte, estou querendo ver o seguinte: existe diferença setorial, né, e por estágio de ciclo de vida dos honorários? Se eu quiser ver se existe diferença entre esses grupos que são mais de 2, a ANOVA resolve o meu problema. Então, eu rodei aqui, ele já gerou lá um resultado com a ANOVA e eu vou só printar aqui. Bom, na hora que eu ploto o resultado da ANOVA, o que ele está me falando? Existe diferença nos honorários
por setor, né, entre os setores, entre os estágios de ciclo de vida, né, e entre e na interação. Aqui ele interage setor com estágio de ciclo de vida. O teste não vai me falar entre quais setores, né, que existe diferença, não é esse o objetivo. E aí, se eu quiser avaliar quais as diferenças, entre quais setores que existe diferença, eu preciso usar outros testes. Tem um teste não paramétrico que a gente usa para isso, que se chama teste de Dunn. Ele gera uma espécie de correlação entre os setores envolvidos, uma matriz parecida com a de correlação, e ele vai indicar entre quais setores que existem diferenças especificamente. Então, eu posso usar esse ou qualquer outro teste para mais de 2 amostras. A gente vai ter lá o Kruskal-Wallis, que serve para algo parecido também, que é um não paramétrico, que também não vai indicar entre quais setores ou grupos existe diferença. Eu posso conjugar a nova Kruskal-Wallis com o teste de Dunn, que o teste de Dunn vai me falar entre quais setores especificamente essas diferenças existem, ok? Então, bem simplesinho. É óbvio que aqui é o seguinte: para a gente rodar um teste, a gente precisa estar com a base arrumada, né? Se a base não tiver minimamente organizada, provavelmente vai dar erro de tudo enquanto é natureza, né? E os resultados podem não ser consistentes. Então, antes de rodar, tem que se preocupar com a qualidade do dado, né? Dado ruim gera output ruim, beleza? Como que eu sei que tem diferença? Aqui ele gera uma estatística F, que é o equivalente lá ao nosso p-valor, que vai nos possibilitar verificar se é significativa ou não a diferença. Mas quando eu tenho esses asteriscos aqui, eles já estão resolvendo a nossa vida, tá? Então já está nos dizendo que é estatisticamente significativo, beleza? Sempre que a gente tiver um output que tiver indicação desses asteriscos, ele já está nos dando um direcionamento da regra de decisão, beleza? Isso é ou não estatisticamente significativo. Nesse caso aqui, ele está nos falando que existe diferença entre os grupos. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Vimos os 3 testes paramétricos, que foi teste T para amostras independentes, teste T para amostras emparelhadas e ANOVA. Teste T para amostras independentes, em geral eu uso quando eu quero comparar médias de grupos independentes. Teste T para amostras emparelhadas eu uso para quando eu quero comparar médias de amostras dependentes, e aí lembre-se do antes e o depois, né, um evento qualquer. E a ANOVA eu uso quando eu tenho mais de 2 grupos, né. Como eu falei, tem uma série de outros testes. Eu tenho teste T para uma amostra, quando eu tenho a média da população conhecida, ou tenho um valor de referência, eu posso fazer isso também. Mas eu peguei esses 3 porque em geral é o que a gente faz na pesquisa em contabilidade, beleza? Então, esses 3 são 3 dos principais testes paramétricos que a gente usa nessas condições: amostras independentes, amostras emparelhadas e quando eu tenho mais de 2 grupos, beleza? Agora eu vou falar um pouco sobre os testes não paramétricos, equivalentes aqui a esses paramétricos. Quando que a gente vai usar esses testes não paramétricos, né? Quando a gente vai usar esses testes não paramétricos? Quando algum pressuposto, alguma premissa para a aplicação dos paramétricos for violada. Então, se o meu conjunto de dados não tiver uma distribuição normal, provavelmente eu não vou conseguir aplicar teste T e ANOVA, né? Ou se eu, ainda que seja uma amostra grande, eu aplique, não necessariamente aquele resultado vai ser consistente. Por quê?
porque eu estou usando um conjunto de dados que viola a premissa do teste. Se está violando a premissa do teste, aquele resultado ali ele pode estar errado, ok? E aí, em geral, para cada teste paramétrico, foi desenvolvido um ou mais não paramétricos para tentar mitigar o problema, né? Porque se viola um pressuposto do teste paramétrico, se eu continuar utilizando, pode ser que eu chegue a uma inferência inapropriada. E aí os três principais, que são os equivalentes lá não paramétricos ao teste T para independentes, teste T para emparelhados e o teste ANOVA, são o Wilcoxon, o Mann-Whitney e o Kruskal-Wallis, ok? A dinâmica é exatamente a mesma, né? Regra de decisão a mesma, o contexto de utilização a mesma. Qual que é a diferença? Nos não paramétricos, eu não tenho parâmetros a serem observados, eu relaxo os parâmetros, né? Por isso que eles foram criados. Então vamos lá. O teste Wilcoxon, ele é o substituto do teste T para amostras independentes quando uma ou mais suposições do equivalente paramétrico forem violadas. Então a hipótese do teste é de igualdade, né? A diferença das médias é igual a zero. A hipótese alternativa é de que a diferença ela é diferente de zero. Okay? Aí vamos lá para o R, o teste é bem simples. Wilcoxon, hipótese e o teste. Bom, basicamente o que está sendo feito aqui? A mesma coisa que a gente fez lá no teste T, né? Então eu estou pegando os honorários de auditoria e estou comparando empresa Big Four e não Big Four, beleza? E aí eu estou falando de onde vem o dado. Ele vem de uma base lá sem outlier. Eu já tinha rodado, mas vou rodar de novo o teste. Quando roda, ele vai me dar aqui, ó, grupo 1, que é o do não Big Four, desculpa, o grupo que assumiu o valor 0 é do não Big Four, o grupo que assumiu o valor 1 é o do Big Four, beleza? Ele me dá um p-valor aqui, né, 2 na verdade, mas aqui já está nos dizendo o que a gente precisa, né? Um negócio que acaba nos deixando, digamos, preguiçosos para entendermos os testes ou as regras de decisões são esses asteriscos reportados nos outputs, né? No caso aqui, a gente sabe que tem diferença, porque o p-valor está bem pequeno, né? Mas os asteriscos aqui já estão nos dizendo que sim, tem diferença entre dos honorários entre os big e o não big. A gente já tinha visto isso no teste T, né? Vocês lembram disso? Em geral, quando eu tenho amostras grandes, quando a gente faz um ou outro, o resultado é o mesmo. Então, se não tiver diferença nenhuma, não vai ter no outro. Mas é sempre bom verificar se os pressupostos estão sendo atendidos. Se os pressupostos estiverem sendo atendidos, fica lá com o paramétrico mesmo. Beleza? Se não, tem que ser com o não paramétrico, ainda que o resultado seja o mesmo, ou a decisão seja a mesma. Beleza? Então, vimos aqui pelo teste Wilcoxon que sim, existe diferença dos honorários entre os big e o não big. Que é só a repetição da regra de decisão, que é a mesma para todos, tá? Todos os testes de diferença entre tem um negócio diferente aqui. Que eu acabei não alterando aqui no slide, eu vou alterar. Esses testes não paramétricos, em geral, eles não olham para médias, eles olham para medianas. Porque, na maioria das vezes, eles olham a posição de um número em relação a outro. Ele cria postos, né? Posição. Tanto que alguns livros vai se referir a testes de medianas e não de médias, tá? Mas no fim do dia, quando eu tenho uma distribuição normal ou algo que se aproxima de uma normal,
a média, moda e mediana, elas tendem ao mesmo valor esperado, né? E aí não faz muita diferença, mas tecnicamente tem diferença, beleza? Quando a gente se refere a um teste não paramétrico, em geral a gente não está olhando para teste de média, a gente está fazendo um teste de mediana. Professor, e aí, se você for usar os testes não paramétricos, então eu vou reportar a mediana ao invés da média? Eu não faço isso não, eu reporto a média do mesmo jeito. Se você for um cara preciosista e quiser reportar a mediana, pode fazer isso. Por que que eu não reporto a mediana? Porque no final das contas, o teste, o teste, por exemplo, aqui o Wilcoxon, ele é um substituto do teste T, né? Eu quero olhar em geral para a média mesmo. E aí eu mantenho lá na minha estatística descritiva as médias e faço o teste e indico, olha, que eu estou usando o teste Wilcoxon e não o teste T, porque foi violado o pressuposto. Agora, se você for um cara preciosista, coloca lá na estatística descritiva as medianas e vida que segue. Beleza? Bom, então o teste Wilcoxon, ele é o equivalente para amostras independentes, e para amostras emparelhadas a gente usa o Mann-Whitney, né? Então, aqui, ó, substituto do teste T para amostras emparelhadas quando uma ou mais suposições do parâmetro forem violadas. A regra de decisão, a hipótese, a H0 é de que a diferença entre as médias é igual a zero, é a mesma coisa, né? E H1 é a negação, né? Então, se aqui é diferente, se aqui é igual, H1 é que é diferente, beleza? Aqui eu tenho o código para rodar o teste Mann-Whitney. Então eu estou pegando aqui, ó, as bases, né? O pré e o pós. Lembrem que o emparelhado é o mesmo grupo antes e depois de um evento. E eu estou, na hora que eu rodo, ele vai comparar, né? E aqui mais uma vez, ó, p-valor imensamente pequeno, né? P-valor pequeno significa que existe diferença entre os grupos, beleza? Essas médias, elas são diferentes de zero. A diferença entre as médias é diferente de zero. Tudo bem? Regra de decisão é a mesma, mesmo esquema, né? Só muda, isso aqui eu vou ter que mudar em todos. E o último aqui, que é o equivalente na não paramétrico para a nova, é o Kruskal-Wallis, né? Então, quando eu tiver mais de dois grupos, substituto da nova, que eu uso quando eu tenho mais de dois grupos, e quando os pressupostos da nova forem violados. A nova, ela me exige normalidade na distribuição e me exige homogeneidade das variâncias, né? Se isso for violado, eu posso usar o Kruskal-Wallis, né? As hipóteses são exatamente as mesmas, né? De que não existe diferença entre os grupos, a média dos grupos, e de que existe diferença entre os grupos. Aqui está a operacionalização. Como que a gente roda? Mesmo esquema. Eu peguei aqui só um grupo, tá? Não fiz a interação. Estou pegando aqui os honorários e eu quero ver se existe diferença entre os estágios de ciclo de vida, né? E a base de dados é a base lá sem outlier. Rodei, né? E aqui está me dizendo
p-valor imensamente pequeno significa o quê? Existe diferença dos honorários entre os estágios de ciclo de vida da firma. Beleza? Se eu quiser ver entre quais estágios de ciclo de vida que existe diferença nesses honorários, eu preciso aplicar outros testes que vão me checar essa diferença entre cada estágio. Ou então eu posso ir lá e criar pares, né, de estágio de ciclo de vida e fazer esses testes par a par, beleza? Mas existe como eu falei, o teste de Doom ele resolve bem essa questão de identificar entre quais grupos específicos eu tenho diferença, beleza? Aqui é só a regra de decisão. Vou trocar aqui, deixa eu deixar. Bom, o que eu queria mostrar era isso, né, sobre esses testes. São testes simples, importantíssimos para a nossa prática, porque é bem provável que vocês vão aplicar nas pesquisas que vocês fizerem. A gente aqui no GCAT, a gente sempre reporta teste de diferença entre as médias, porque a gente entende o seguinte: eu sempre vou conseguir criar grupos que, se esses grupos já não existirem, eu sempre vou conseguir criar grupos para eu testar a diferença e já ter alguma inferência inicial sobre o que eu estou analisando. Então, por exemplo, se eu quero ver o efeito da adoção de uma determinada norma numa variável qualquer, quando eu vou reportar lá a estatística descritiva, eu vou reportar a estatística descritiva separando o antes e o depois, né? Porque quando eu separo o antes e o depois, eu já vou ter e aplico um teste de hipótese de diferença, eu já vou saber se aquela diferença existente ali ela é estatisticamente significativa ou não. Então eu vou ter essa evidência da diferença, né, estatisticamente significativa. Depois eu vou rodar uma correlação ou algum teste de associação. Eu vou verificar se existe associação e depois na regressão eu vou pegar uma evidência mais robusta. Então, esses testes de hipóteses que nós vimos aqui, eles são importantes para a gente olhar para a distribuição dos dados como um todo, mas também para nos trazer evidências iniciais sobre questões que estão associadas às nossas hipóteses de pesquisa, né? Por isso que é importante que a gente entenda como executá-los para a gente aplicar adequadamente. Eu não trouxe aqui, mas depois a gente vai gravar um videozinho. A gente consegue implementar esses testes nas tabelas de outputs de estatísticas descritivas. A gente costuma fazer isso aqui. Tem um pacote específico no R, Get Summary, que a gente consegue customizar tabelas, e aí a gente consegue implementar esses testes nas estatísticas descritivas. Diga, Patrícia. Isso, sobre isso a gente falou na última oficina, né? Tá lá no vídeo, tá lá no script também. Excelente. Excelente, excelente. Então, junta esse vídeo aqui com o vídeo anterior, né? E vocês vão ver que dá para implementar esses testes aqui nas tabelas de estatísticas descritivas. Eu só preciso saber estruturar adequadamente o que eu quero, né? Porque se eu não estruturar, eu não vou fazer o teste do jeito que tem que ser feito. Sugestão de leitura, né? Eu trouxe aqui 3 referências, depois eu vou compartilhar esses slides e o código. Esse livro do professor Luiz Paulo Fávero é um livro que eu gosto porque ele é bem mão na massa, assim. É literalmente o que é o teste, para que ele serve, como operacionalizar e qual a regra de decisão. É isso que a princípio tem que saber fazer. Lá tem o racional, tem as contas? Tem. Quem gostar disso, vai lá, estuda e funciona bem também. É sempre bom saber sobre a conta que está por trás. Mas se você prestar atenção
no racional do teste como um todo e a regra de decisão, já vai te ajudar a aplicar adequadamente. O problema é que esse livro aqui não tem os códigos do R, né, ou do Python, para quem gosta, mas esse livro aqui, que é mais recente também, do professor Luiz Paulo Fávero, ele já está todo em R, né? Então lá tem os códigos, alguns eu peguei até de lá, né? E esse livro aqui do professor Moretin é um livro recente também, e ele conjuga teoria com R, né? Então ele explica a teoria. Não é uma teoria tão densa quanto os livros de estatística tradicional, mas tem alguma teoria. Mas o bom é que ele tem lá a implementação, tem os códigos para rodar os testes e fazer as análises usando o R. Então são bons livros assim para se ter, né, para ir se habituando com esses testes. Deixa eu ver aqui, mas era isso que eu queria apresentar. A ideia da oficina não é dar uma aula, é ambientar os alunos e os interessados nessas técnicas estatísticas, né? A gente, apesar de não sermos e nem termos que ser estatísticos, a gente precisa estudar essas coisas sistematicamente, e é a utilização que nos ajuda a compreender, né? Eu espero que a oficina, assim como as demais, essa oficina, assim como as demais, ajude aos meus alunos e a todos. Quem tiver interessado nas nossas oficinas, acompanhe lá o nosso perfil no Instagram. A gente vai postar posteriormente esse vídeo lá também, essa oficina lá. E é isso. Nos siga, compartilhe, curta. Espero encontrá-los nas próximas oficinas. A gente ainda tem uma sequência, não me lembro de quantas, mas acho que pelo menos umas 8 aí, né, Patrícia? Algo do tipo. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida... São mais 10, Wagner. Mais 10, nossa senhora. Vai ser louco. Nós temos mais 10 oficinas. Mas assim, desde que elas sejam úteis e que, em especial, os meus orientandos as utilize, eu não vejo problema de ter esse trabalho, não. Isso é muito útil. A gente aqui tem feito, eu particularmente tenho feito duas coisas. Umas oficinas, antes era só para o meu grupo, agora a gente abriu, e a outra é que os meus orientandos, eles obrigatoriamente precisam, nas dissertações e teses, colocar o script completo do que foi feito, né? Por dois motivos. Primeiro, que eu tive um esforço gigante para ajudá-los, na maioria das vezes, né? Estão gravados assim, Fernando. E segundo, na verdade tem outras coisas, né? Segundo é o seguinte, quando o cara tem que fazer essa divulgação, ele já vai ter uma preocupação em fazer com uma qualidade melhor, né? Ele se preocupa em fazer certo. E outra é para ajudar outras pessoas, né? Essa lógica de reprodutibilidade, de compartilhamento do que a gente aprendeu, isso é algo que a gente precisa incentivar na pesquisa em contabilidade. Então, se vocês pegarem as dissertações que eu orientei a partir de 2020, vocês vão ver que os apêndices são gigantescos, porque os alunos precisam colocar todos os códigos que foram usados, e alguns têm até as bases de dados. Beleza? No mais era isso. Se não tiver nenhuma pergunta, você mandou o questionário, Patrícia? Você vai mandar por e-mail, né? Não, já mandei. Ah, já mandou? Aqui, se recebeu o link, recebeu o questionário. Então beleza. Pessoal, muito obrigado, Patrícia. Obrigadão aí pelo apoio de sempre. Ok? A gente vai se falando. Um abração a todos.